convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 até o 3. E queremos ler esse texto. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela mão e união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. O tema de hoje é: Deus nos chamou para sermos seus filhos. Nós costumamos chamar pessoas para o nosso convívio. Se são amigos ou se são pessoas até conhecidas de longa data, mas nós não temos muita amizade com eles, chega um momento que nós queremos ter uma amizade maior e vamos chamar essas pessoas para virem até nós. A palavra chamar, convidar, ela é muito semelhante. Nós também podemos convidar pessoas a uma reunião, chamando essas pessoas para alguma atenção especial e vamos então falar de determinado assunto e vamos nos entender ou então nos desentender. Os chamados e os convites aqui no mundo, eles são de forma diversa. Às vezes isso dá certo, às vezes não dá certo. Assim, as amizades, como também os colegas de trabalho ou então a parentagem, nem sempre funciona da melhor forma. Mas nós chamamos pessoas para perto de nós e também convidamos essas pessoas para terem um convívio mais forte conosco. Em outras oportunidades, nós nem tocamos muito no assunto e às vezes até queremos distância de algumas pessoas. Deus, segundo o apóstolo Paulo, ele chamou o próprio apóstolo para que ele fosse aquele que levasse o evangelho para muitas pessoas. E ao convidar o apóstolo Paulo, e ele fez isso de forma até drástica, porque Paulo não era Paulo, era Saulo, e depois da conversão, Deus o trocou de nome para Paulo. E a partir daí, ele foi chamado para Deus para aprender a palavra e também receber a autorização da igreja da época para anunciar a palavra do Senhor. Este convite, este chamado de Paulo para ser um ministro de Deus, um apóstolo, isso também nos faz refletir sobre o assunto no sentido de que Deus chamou Paulo para perto dele, para trabalhar as suas coisas. A pregação do Evangelho como da lei, isso tudo é de Deus. E Deus o convidou para ele ser amigo dele, ser íntimo com ele. Assim também nós fomos chamados num determinado ponto, num momento, com a palavra do Senhor, ou então pelo batismo que Deus ofereceu a nós, e ele nos chamou para virmos perto dele. Não é como ser um amigo de um ser humano ou de um animal. Deus nos convidou para sermos amigos íntimos dele. E sendo amigos íntimos do Senhor, como filhos de Deus. E esse é um ponto importante porque nós não conseguimos fazer pessoas nossos filhos, a não ser pela questão natural da gestação e assim por diante do casamento. Mas nós não vamos falar para uma certa pessoa e falar, venha para cá e seja meu filho, minha filha. Isso não funciona assim. Então, quando nós chamamos
temos essas dificuldades. Para Deus é diferente. Ele nos chama para sermos seus filhos íntimos, onde nós vamos conversar com Ele, ouvir a palavra do Senhor e seguir as suas orientações. Mas Deus também nos acaricia com o perdão dos pecados, com o seu amor e também nos considera pessoas dignas através de Cristo de recebermos a vida eterna junto com Ele. E como filhos adotados por Deus, nós também somos herdeiros através de Cristo da vida eterna, do reino de Deus. Então, esse é um grande convite e o chamado que o apóstolo Paulo recebe, ele recebe com muita alegria. E aí o apóstolo Paulo fala assim: agora eu, chamado por Deus, escrevo esta carta na companhia de Sóstenes, para a igreja de Corinto, mas também para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então vem a bênção sobre estes e as orientações. Veja, nós fomos agraciados por Deus com o chamado parecido com o do apóstolo Paulo. Ele foi chamado para ser apóstolo, nós para sermos filhos do Senhor. Vamos receber este chamado de Deus e considerá-lo com muita alegria todos os dias da nossa vida. E assim, esta carta de Coríntios ou de outras cartas, o Evangelho ou o Antigo Testamento, vão servir para a nossa orientação, para a nossa edificação. Então, nós não estamos assim tão longe do apóstolo Paulo e de todos aqueles cristãos de Corinto. Nós estamos próximos, porque eles também são da igreja cristã. Agora eles estão junto com o Senhor, mas nós um dia também partiremos. Então vamos nos reunir todos os filhos do Senhor e celebrar a companhia do nosso Deus. Deus abençoe a você, para que você sempre viva neste chamado de Deus, neste convite de Deus para a salvação. Não se perca por aí em questões mundanas, coisas que vão te distanciar de Deus e da congregação, da família da fé. Fica perto de Deus e fique também perto dos irmãos e irmãs da fé. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos muito pelo teu chamado ao ministério, chamado à fé cristã. Te agradecemos também por nós sermos teus filhos e sermos da tua santa família. Venha a nós e sempre renove o nosso amor a ti e ao nosso semelhante. E assim, um dia, ao partirmos desse mundo, vamos nos reencontrar com todos os teus filhos e especialmente com o Senhor. Dê-nos este privilégio durante a nossa vida para vivermos juntos contigo, mas também em toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.